Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro histórico de Juízes. Contexto da palavra: novo desafio. Versículo 1. Os israelitas fizeram o que Javé reprova, e Javé os entregou aos madianitas por 7 anos. Versículo 2. O regime de Midian foi tirânico sobre Israel para escapar de Midian. O versículo 1. Os israelitas fizeram o que Javé reprova, e Javé entregou aos madianitas por 7 anos. Versículo 2. O regime de Madian foi tirânico sobre Israel para escapar de Madian. Os israelitas tiveram que usar as grutas nas montanhas, as cavernas, os esconderijos. Versículo 3. Quando os israelitas semeavam, os medianitas, amalequitas e orientais os atacava. Versículo 4. E acampava na terra dos israelitas e destruía todo o produto semeado até perto de Gaza, e não deixaram para Israel nenhum meio de sobrevivência, nenhum cordeiro, nenhum boi, nem jumento. Versículo 5. Chegava com seus rebanhos e tenda, e numerosos como gafanhoto, homem e camelos, sem contar invadido e arrasando a terra. Versículo 6. E desse modo os medianitas reduziram Israel à miséria. Então os israelitas clamaram a Javé. Contexto da palavra: o profeta analisa a situação. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram a Javé por causa dos medianitas. Versículo 8. Javé enviou para eles um profeta, que ele falou assim: diz Javé, o Deus de Israel: eu fiz vocês sair do Egito e os tirei da casa da escravidão. Versículo 9. Eu livrei vocês do poder dos egípcios e do poder daqueles que oprimia. E eu expulsarei diante de vocês, e a vocês entreguei a terra deles. Versículo 10. Eu disse a vocês: eu sou Javé, o seu Deus. Não tem medo dos deuses das imagens de escultura dos amorreus, e nem cuja terra vão morar. Mas vocês não me ouviram, não deu preço à minha voz. Contexto da palavra: vocação de Gedeão. Versículo 11. O anjo de Javé chegou e se assentou debaixo do carvalho, que é uma árvore, que está em Efra, na propriedade de Joas, filho de Ebiezer. Foi quando Gedeão, filho de Joas, estava debulhando trigo no tanque de pisar uvas, para esconder-lhe dos medianitas. Versículo 12. O anjo de Javé apareceu a Gedeão e disse: Javé está com você, Gedeão, valente guerreiro. Versículo 13. Gedeão respondeu: ué, meu senhor, se Javé está conosco, por que nos aconteceu tudo isso então? Uma pergunta. Onde estão as maravilhas de que os nossos antepassados falavam a Javé? E Javé tirou do Egito. O fato é que agora Javé nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Versículo 14.
Gedeão apareceu que era o anjo de Javé e clamou: Ah, meu Senhor Javé, eu vi o anjo de Javé a face. Versículo 14. Então Javé se voltou para Gedeão e disse: Gedeão, vai com as suas próprias forças, salve Israel dos medianitas. Sou eu que envio você. Versículo 15. Gedeão replicou: Ah, meu Senhor, como posso salvar Israel? Minha família é a mais fraca da tribo de Manassés. E eu sou o caçula da casa de meu pai. Versículo 16. Javé disse: Gideão, eu estarei com você. Você derrotará os medianitas, como se fosse um só homem. Versículo 17. Gedeão insistiu: se alcancei o teu favor, dá-me um sinal de que és tu quem fala comigo. Versículo 18. Então vá embora, Gedeão, antes que eu volte e te faça uma oferta. Javé respondeu: Ficarei aqui até você voltar, viu, Gedeão? Versículo 19. E Gedeão foi preparar um cabrito e fez pães sem fermento, com a medida de farinha, e colocou a carne numa cesta e o caldo na panela. E trouxe tudo e ofereceu a Javé debaixo do carvalho, que é uma árvore. Versículo 19 de novo. Gedeão foi preparar um cabrito e fez pães sem fermento, com uma medida de farinha, e colocou a carne numa cesta e o caldo na panela. E trouxe tudo e ofereceu a Javé debaixo do carvalho, que é uma árvore. Versículo 20. O anjo de Javé, ele diz: Gedeão, pega a carne e os pães sem fermento, coloca-os sobre esta rocha e derrame o cardo por cima. Assim fez Gedeão. Versículo 21. O anjo de Javé estendeu a ponta do bastão que tinha na mão, tocou na carne e nos pães sem fermento e da rocha, e subiu um fogo que consumiu a carne e os pães, e nesse momento o anjo de Javé desapareceu. Versículo 22. E Gedeão recebeu que era o anjo de Javé. Versículo 22. Gedeão percebeu que era o anjo de Javé e clamou: Ah, meu Senhor Javé, eu vi o anjo de Javé face a face. Versículo 23. Javé respondeu: Fique em paz, ó Gedeão, não tem medo, porque você não morrerá. Versículo 24. Então Gedeão construiu aí um altar para Javé, e ele deu o nome de Javé. É a paz. Um altar que existe em Efra de Abiezer até o dia de hoje. Contexto da palavra: a ruptura com a idolatria. Versículo 25. Nessa mesma noite, Javé disse a Gedeão: Pegue o boi que seu pai possui, e outro boi de 7 anos, destrua o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado, que está ao lado. Versículo 26. Em seguida, construa um altar para Javé, o seu Deus, no alto desse lugar, com pedras bem colocadas,
Pegue então o boi e ofereça em holocausto sobre a lenha do poste sagrado que você tiver cortado, Gedeão. Versículo 27. Gedeão escolheu 10 homens entre seus servos e fez o que Javé ele havia mandado. Gedeão fez isso de noite e não de dia, pois tinha medo da sua família e do povo da cidade. Versículo 28. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade viu que o altar de Baal foram destruído, o poste sagrado que estava do lado tinha sido cortado e o boi foi sacrificado sobre o altar recém-construído. Versículo 29. E comentaram: Ué, quem será que fez isso? Perguntaram. Fizeram averiguações e acharam a conclusão. E foi Gedeão, filho de Joa, quem fez isso. Versículo 30. Os habitantes da cidade disseram então a Joas: Ô Joas, entregue-nós o seu filho Gedeão, para que seja morto. Nós vamos matar ele, pois ele destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado. Versículo 31. Joa respondeu a todos os que ameaçava: Vocês têm que defender Baal? São vocês que devem ajudar Baal, rapaz. Quem defender morrerá antes do nascer do sol. Se Baal é Deus, que ele próprio se defenda, pois Gedeão destruiu o altar dele. Versículo 32. Nesse dia puseram Gedeão apelido de Jerobaal, e comentando que Baal defenda a si próprio, pois Gedeão destruiu o altar de Baal. Contexto da palavra: a reorganização do povo. Versículo 33. Os medianitas e amalequitas orientais se alinharam, atravessaram o rio Jordão e acamparam na planície de Israel. Versículo 34. O espírito de Javé se apoderou de Gedeão, que tocou a trombeta, e Abiezer se agrupou a ele. Versículo 35. Gideão mandou mensageiro a toda a tribo de Manassés, que se uniu a ele, e também enviou mensageiro para Aser, Zebulon e Neftali, e todos aliaram a ele. Contexto da palavra: sinais. Javé está com Gedeão. Versículo 36. Gedeão disse a Deus: se de fato tu vais salvar Israel por meio de mim, como disseste. Versículo 37. Vou colocar no terreiro um pedaço de lã de carneiro. Se o orvalho cair somente sobre o pedaço de lã, e o terceiro estiver seco, então ficarei sabendo que tu libertarás Israel por meio de mim, conforme disseste. Versículo 38. Assim fez Gedeão. Quando madrugou no dia seguinte, ele torceu o pedaço de lã e com o orvalho que nela estava, encheu um copo d'água. Versículo 39.
Gideão insistiu ainda com Deus. Não te irrite comigo, se eu pedir mais uma vez. Permite que eu faça de novo a prova do pedaço de lã, que ele fica seco, e a terra em volta se cubra de orvalho. Versículo 40 para terminar. E Deus assim fez nessa noite. O pedaço de lã ficou seco, enquanto havia orvalho na terra em volta. O versículo 37 de novo. E eu vou colocar no terreiro um pedaço de lã de carneiro. Se o orvalho cair somente sobre o pedaço de lã, e o terreiro estiver seco, então ficarei sabendo que tu libertarás Israel por meio de mim. Este foi Gideão quem falou com Deus. Conforme disseste, versículo 38. Assim fez Gideão. Quando madrugou, no dia seguinte, ele torceu um pedaço de lã de carneiro, como o orvalho que nele estava, encheu um copo d'água. Versículo 39. Gideão insistiu ainda com Deus. Não te irrita comigo, meu pai. Se eu pedir mais uma vez, permite que eu faça de novo a prova do pedaço de lã de carneiro, que ele fica seco, e a terra em volta do pedaço de lã de carneiro se cubra de orvalho. Versículo 40, para terminar. E Deus assim fez nessa noite. E o pedaço de lã de carneiro ficou seco, enquanto havia orvalho na terra em volta. Este foi o livro de Josué, no livro de Juízes, livro histórico de Juízes, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 40. O rodapé do capítulo 6 da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, do versículo 1 até o versículo 6, está escrito assim: na busca de implantar um novo sistema político, econômico e religioso, Israel teve que enfrentar novos inimigos. Este, vindo do leste e do sul, se apoderar de toda a produção agrícola e pecuária, deixando o povo na miséria. O versículo 7 e o versículo 10 do capítulo 6 de Juízes, o profeta analisa a causa da situação. O povo abandonou o projeto de Javé. A infidelidade no campo religioso provoca o enfraquecimento geral do sistema, que se enche de brecha, permitindo a entrada de grupo não comprometido com o projeto, provocado assim uma volta da exploração e expressão. No versículo 11, versículo 24, versículo 36, versículo 40, Gideão é um líder que tentará regularizar o povo. A primeira coisa será voltar ao projeto de Deus, libertador, no versículo 13, e colocar a serviço dele um sinal conforme e confirma a missão. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 9. No versículo 25, no versículo 32, para que uma volta ao projeto de Javé, é necessário romper com a religião de Baal,
que cimenta, que se a sistema opressor da cidade e estado. O versículo 33 e o versículo 35, retomando o projeto de Javé, Gedeão consegue reunir várias tribos para enfrentar o inimigo externo. No versículo 11, no versículo 24, versículo 36, versículo 40, Gedeão é um líder que tenta reorganizar o povo. A primeira coisa será voltar o projeto de Deus libertador. Versículo 13, e colocar-se a serviço dele, o sinal confirma a missão, lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1, versículo 9. Este foi o rodapé, o contexto, o comentário do capítulo 6 de Juízo. O livro Juízo é um livro histórico, do versículo 1 até o versículo 40. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde e nos livra nós de todos os maus. Ele dá sabedoria e entendimento para entender a palavra dele, do jeito que está escrito. Para que nós não ficamos somente por ler nem por ouvir, mas que nós colocamos as palavras dele no fundo do coração, para que nós meditamos nela dia e noite, para a nossa salvação, através da obediência da palavra dele. Boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom.